Creio eu que esteja gravando agora. Um minutinho para ver aparecer aqui o vermelhinho de gravar. Talvez esteja até gravando e não aparece para mim aqui ainda. Beleza, está gravando agora, tá, gente? Boa noite, boa tarde, bom dia. Pessoal do Aprendiz Marinheiro pediu para eu fazer esse videozinho, né? Porque não ia ter tempo hábil para ensinar essa aula presencialmente. Mas pode ser que sirva também ali para o pessoal da especialista e da ESA também, né? A ESA eu vou conseguir dar presencialmente, a especialista não, infelizmente. Olha só, botei uma tela em branco aqui, para a gente poder. Vou explicar os dois ao mesmo tempo, porque assim, os termos são os mesmos. O que vai mudando mesmo é a fórmula. Tem gente que decora muito fórmula, né? A gente vai mostrar a fórmula aqui. Tá na hora do café, né? Então a gente vai ter dois tipos de juros, né? Os juros simples. É que eu vou apertar a caneta aqui. Os juros simples, né? Que na prática mesmo só existe para prova, e o composto, que é o que existe no dia a dia. Né? O composto ele é o que existe. O simples é juros de amigo. Amigo que é amigo não empresta dinheiro a juros, né? Amigo que é amigo dá o dinheiro. Não, amigos, negócio da parte, né? Mas enfim, vamos lá. Olha só, a gente vai criar uma situação aqui, os nomezinhos, que é o seguinte: você vai ter um capital, tá? Um capital inicial, o nome daquela banda, né? Capital inicial é o início de tudo. Você tem que ter um dinheiro para ser aplicado, tá bom? Geralmente capital inicial ou simplesmente capital, ele é chamado de C, tá bom? Deixa eu botar aqui para dar uma destaque. Chamar de C. Vamos estipular aqui um valor para esse capital. Vamos estipular que ele vale a R$ 5.000, tá bom? R$ 5.000. Não precisa botar o vírgula 00 não, tá bom? Então a gente vai colocar o mesmo capital aqui para o composto. A gente vai trabalhar os dois juros ao mesmo tempo, tá? E eu vou explicar a diferença de um para o conforme eu vou fazendo aqui as contas, eu vou dar maiores detalhes na hora que eu resolver ali a questão, tá? Deixa eu ver aqui se está gravando, está funcionando tudo bonitinho. Então vamos lá. Vamos botar uma taxa. Existe uma taxa, né? Uma taxa de aplicação desse capital. Ele vai ser aplicado a uma taxa. A taxa, embora comece com a letra T, a gente costuma colocar que a taxa é o I, tá bom? Vamos dizer que seja, vamos botar uma taxa simples, tá? 10%, tá bom? 10%. Essa taxa, ela tem que dizer de quando em quando ela vai incidir em cima do capital, tá bom? Ou em cima de algum valor. Eu vou dizer que ela vai incidir aqui ao mês, tá bom? Ela tem que estar estipulado isso, tá bom? Eu vou dizer que está um mês. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, não, né? De que a taxa e o tempo tem que estar falando a mesma língua, tá? Simplesmente eu vou querer que você entenda a diferença de um juro para o outro, né? De um simples para um composto. Tá? A taxa que eu vou estipular o I, tá? 10% ao mês, tá bom? E eu vou botar aqui um tempo, um prazo, né? Um tempo de aplicação. Pode ser tempo de aplicação, pode se chamar prazo de aplicação ou simplesmente prazo, tá? Esses nomes vão mudando durante tanto tempo, durante o período de tanto a tanto, né? É um tempo, né? O tempo realmente com a letra T. Eu vou colocar aqui 3 meses, tá bom? Ou seja, eu vou aplicar esse capital a uma taxa de 10% ao mês durante um tempo de 3 meses, tá bom? Sem fórmula, sem fórmula, tá? Claro que a gente vai ter a formulazinha. A fórmula, na verdade, ela é deduzida a partir desse raciocínio. Só que ao invés de a gente colocar números, a gente vai colocar letras, né? Aí você deduz a fórmula. Mas eu não vou deduzir a fórmula não, tá? Então vamos lá. Já sabe que essa coluna aqui da direita de vocês é o simples, dessa aqui é o composto, tá? Então, vamos lá. No primeiro mês, os dois têm a mesma, vamos dizer assim, a mesma funcionalidade. Eles vão me dar uma coisa chamada juros, né? Eu quero calcular os juros no primeiro mês. No primeiro mês, né, prazo 1, é como se eu tivesse um mês mesmo. Os dois são iguais, porque você vai fazer como? Você tem um capital, como é que calcula os juros? Você tem um capital de 10 mil reais, e eu vou ter que tirar 10% disso aqui, tá? Vou até apagar, vou escrever um pouquinho diferente. Eu vou ter que tirar 10% disso aqui. Deixa eu botar de preto. Então, olha só, 10% de 10 mil. Eu vou ter que fazer isso em cada um, tá? 10%
de 10.000. 10.000 não, perdão, era 5.000, né? Desculpa. É que geralmente a gente usa 10.000 como exemplo. Eu resolvi inovar aqui. 5.000, tá bom? 10% de 5.000. Quem já sabe fazer essa continha, né? Como é que faz 10%? 10% de multiplicado 5.000. Aí vai cortar zero aqui, 2 zeros de baixo, com 2 zeros de cima. 50 vezes 10, ou seja, você vai ter um juros ali de R$ 500, tá? Eu não vou fazer a conta aqui porque é a mesma, tá bom? Na primeira. Então, no primeiro mês é igual, nada muda. No segundo mês é que as coisas vão mudar, tá? Lembrando que a coluna aqui da direita da gente que a gente está lendo, né? Perdão, é composto, da esquerda que é simples, tá bom? No segundo mês é que as coisas vão começar a mudar, tá bom? Tá? Vou até escrever aqui, ó. Aqui é o simples, tá bom? E aqui é o composto. Isso aqui é só para a gente fazer as questões de uma maneira mais direta, quando a gente chegar propriamente na folha, tá? É bem rápido, as questões não são muito diferentes uma das outras. No segundo mês, vai ter os mesmos 10%, uma taxa fixa, tá bom? 10%. De 5.000 de novo. Eu vou chamar esse juro aqui do primeiro mês, tá? Juros 1. Juros do primeiro mês, tá bom? Então, eu vou ter de novo no segundo mês, no juros simples, mais R$ 500. Eu vou chamar de juros 2, tá bom? Juros do segundo mês. No terceiro mês, eu vou ter novamente 10%. Em cima de quem? Em cima de 5.000 de novo, que vai dar o mesmo 500. Né? Eu vou chamar isso aqui de juros 3, juros do terceiro mês. O que isso significa? Significa que no juros simples, a taxa de 10%, a taxa de 10% é uma taxa fixa, tá? Para todos eles. A gente não trabalha com taxa variável aqui, não, tá bom? Senão a conta fica meio complicada de fazer. E não é o intuito aqui da matéria em si. Ela é sempre aplicada no juros simples, sempre aplicada em cima do capital inicial. Não importa o prazo, não importa o tempo, né? Você vê que no primeiro mês foi em cima dos 5.000, no segundo foi em cima dos 5.000, do terceiro foi em cima dos 5.000. Ou seja, se passar 10 anos, né? 10 vezes 12, 120 meses, vai ser em cima dos 5.000. Ou seja, não existe uma atualização, né? Ou seja, o juros simples, ele é um juros que, na realidade, né, do nosso dia a dia, ele não existe. Ele não existe. Continuar na chamada, porque quando não tem ninguém, ele diz que tem ninguém na chamada, ele manda sair. O juros simples, tá? Ele não existe no dia a dia. Se você fizer o quarto mês, vai ser em cima de 5.000, o quinto mês em cima de 5.000. Essa é a característica dos juros simples. Né? A taxa sempre vai incidir em cima do capital inicial. Ou seja, não vai mudar nunca. Os juros vão ser sempre, nesse caso aqui concreto, sempre R$ 500. Então, ao longo de 3 meses, né, você vai ter quanto de juros? Vai ter R$ 500 no primeiro mês, R$ 500 no segundo mês, R$ 500 no terceiro mês. Total de 1.500 de juros. É isso que você vai ter. Tá bom? Já no juros composto, não. No juro composto, o que vai acontecer? Vai ter sempre em cima de 10%. A taxa é sempre 10%, tá? A taxa é sempre 10%. Vou até dar uma apagadinha aqui nessa linha. Vou fazer uma linha diferente aqui, né? Terceiro mês aqui, vou dar um espaço aqui maior, tá? Então, vai ter sempre o quê? 10%, 10%, 10%. 10% em cima de quem? No primeiro mês, em cima do capital inicial. No segundo mês, vai ser em cima de quem? Olha só. Quando você está no composto, você tem lá o seu capital de 500, perdão, de 5.000. No primeiro mês, rendeu uns juros de R$ 500. Então, com esses dois elementos, o capital e os juros, você vai ter uma coisa chamada montante. Você vai montar a sua grana, né? Que é o seguinte, o montante vai ser simplesmente o capital que você tem somado com esses juros aí.
Então, você tem um montante de 5.000, né, que é o que você tinha, mais o rendimento, né, dentro desse prazo. Então, você vai ter lá seu R$ 5.500. E esses R$ 5.500, ele vai agora ser o seu, entre aspas, novo capital. Ou seja, você vai continuar a receber 10%, só que agora em cima de um novo capital, que é o montante do primeiro mês. O montante do primeiro mês, 5.500. Esse montante ele vai ser o capital do segundo mês. 10% de 5.500 vai dar 550, né? Então, isso aqui, 550, é os juros do segundo mês. Esses juros do segundo mês, ele vai se juntar ao capital desse segundo mês. Montante sempre capital somado com juros, só que do momento presente, não de um momento passado. O momento presente é no segundo mês. Acabou o primeiro mês, já estamos no segundo. Então, qual será o novo montante no segundo mês? O capital do segundo mês, que é 5.500, mais os juros desse segundo mês, 550. Então, vai dar quanto isso aqui? 6.000, né? 6.050. Esse 6.050, ele é o montante do segundo mês, mas ele vai ser o novo capital do terceiro mês. 6.050. E assim vai. Ou seja, 10% de 6.050 dá R$ 605. Então, quem vai ser o seu novo montante no terceiro mês? Capital somado com juros. Então, o novo montante vai ser o capital do terceiro mês somado com esse jurinho aqui, ó. 605. Aí vai dar quanto isso aqui? Tá bem no finalzinho aqui da minha tábua. 6.655, né? 6.655. Esse é o montante ao final do terceiro mês. Então, olha só. Já vimos que o montante é capital mais juros, né? Então, no caso dos juros simples, quem é o montante? Montante é capital mais juros, né? Montante é capital mais juros. É o capital somado com juros, é o montante final, vamos dizer assim. Então, no caso do montante nos juros simples, vai ser assim, o capital, que era de 5.000, 5.000, somado com juros. Os juros, nos 3 meses, foi 500 todo mês nos juros simples, né? 500 no primeiro, tá aqui, ó. 500 no primeiro, 500 no segundo, 500 no terceiro. Juros totais nesse período de 3 meses, 1.500. Então, ou seja, no final desses 3 meses, né, 10% ao mês, um capital de 5.000, ele se transforma em 6.500. Ou seja, se você investir esse dinheiro, R$ 5.000, com 10% ao mês, em 3 meses, você vai receber de volta 6.500. 5.000 que já era seu e 1.500 de premiação, que seria os juros. Isso no juros simples. No juro composto, que é o que existe, é a realidade, perdão aqui que eu tenho que verificar o áudio, o juro composto, ele já te dá esse montante. Eu tenho que saber os juros. Ele já te dá um montante. Então, o montante vai ser 6.655. Repare que é maior do que os juros simples. Porque a gente chama isso aí de juros sobre juros. Vai incidir juros de uma coisa que já incidiu juros. E quanto maior esse prazo, mais juros você paga. Quanto menor o prazo, menos juros você paga. 3 meses é um prazo curtíssimo, né? É que eu vou ter uma taxa muito alta, 10%. Mas quanto maior o prazo, mais juros você paga. Um dia vocês vão ter a felicidade de comprar um imóvel. Vocês vão comprar um imóvel lá em 30 anos, que dá 360 meses. Aí vocês vão ver, taxa de 8% ao ano, né? Taxa de 1% ao mês, taxa de 0 pontos alguma coisa ao mês. Enfim, você vai achar a taxa tão pequenininha. Mas você tem que ver que isso aí são 30 anos pagando. Então, é uma taxa em cima de outra taxa, em cima de outra taxa, em cima de outra taxa. Vocês vão perceber que no início, vocês vão pagar
um juros exorbitante. Às vezes uma prestação assim de 1.800, 1.300 é só juros. 500 é o que você vai amortizando, né? Vai tirando daquela tua dívida. Mas de juros é 1.300. Ou seja, juros é o prêmio que você paga para o banco, entendeu? Por isso que sempre é bom você pagar algumas coisas desse tipo, né? Pagar à vista. Mas isso aí é um outro estudo mais aprofundado. Então vamos lá. Você percebeu que nos juros, em 3 meses, na mesma taxa, o mesmo capital, você vê que o juro simples te deu 1.500 de juros. O juro composto deu quanto? Ó? O montante foi de 6.655, o capital iniciado é de 5.000, né? Quanto deu de juros? É só fazer essa continha, né? 1.655. Né? Os juros foi R$ 155 a mais, né? Em 3 meses. Porque é juros em cima de juros. Ou seja, você cobra juros, aí no outro mês vai ter juros em cima daqueles juros que você cobrou, e no outro mês vai ter juros em cima dos outros 2 anteriores, e no quarto mês vai ter juros em cima dos 3, e no quinto mês vai ter juros em cima dos 4. É isso mesmo. No quinto mês você vai ter juros em cima dos 4, no sexto mês vai ter juros em cima dos quintos. Se você pagar em 30 anos, são 360 parcelas, a 60ª parcela vai ter juros em cima das 359 anteriores. Só que tem um sistema lá que você faz que vai amortizando ao contrário, né? Você vai diminuindo a parcela, né? Porque a quantidade diminui. Mas é como se fosse isso, quando você faz a conta e divide igualmente, tá? Então, assim, claro que é o juro que existe ao composto. É um em cima do outro mesmo, tá? Então, esse aqui. Basicamente a fórmula, né? Essa folha aqui, ela é. Basicamente a fórmula é essa daqui, ó. Juros simples, vou apagar aqui um pouquinho, isso aqui tá gravado, né? A fórmula não é nada demais. Vamos para a folha, né? Vamos lá para a folha. Então, juros simples aqui, ó. Calcule os juros simples obtidos nas seguintes condições. Não vou fazer todas as questões, são muitas questões. Um capital de 220, aplicado por 3 meses, a taxa de 4% ao mês. Então, beleza. Olha só, a primeira coisa a ser observada, que eu vou entrar agora na matéria, é você observar isso aqui, ó. Escrevi errado. Tempo e taxa. Elas têm que estar falando a mesma língua. Se estiver falando a mesma língua, ou seja, se o tempo está em mês e a taxa está em mês, ok, pode começar a fazer a conta. Repare na questão do lado, ó, nós temos tempo ao ano e taxa ao mês. Nós temos que fazer conversão. O que é conversão? Ou a taxa vai falar ano, ou o tempo vai falar mês, para todo mundo falar a mesma língua, tá? Então vamos lá, vamos primeiro para a fórmula. A fórmula simplesmente é o seguinte: a fórmula dos juros, né? C de capital, I de taxa, T de tempo, CIT. Nada de CIT sobre 100, CIT sobre 1.200, CIT sobre 36.000, 3.600. Não importa. Se estiver falando a mesma língua, é uma fórmula só. É mais fácil você mudar isso do que ficar lembrando de fórmula, tá bom? Essa fórmula é totalmente dedutível através daqueles exercícios que a gente fez. É que eu não vou fazer a dedução disso, senão eu vou acabar confundindo a mente de vocês, tá? Simplesmente, quem é o capital? 220, leitura, e substituir, ó, juros. 220, não precisa botar o vírgula 00, que são os centavos. Tempo, perdão, taxa. Quem é a taxa? 4%. Eu indico escrever assim, ó, 4%. Fica mais fácil trabalhar, que você pode fazer os famosos tchuk-tchuk, né? Fazer as simplificações. E o T quem é? Perdão, aqui que eu cliquei no botãozinho da caneta. O tempo é 3 meses. Então você bota o 3 aqui simplesmente. Quando você tem taxa ao mês e tempo ao mês, quando estiver na mesma língua, podia ser tempo em ano e taxa ao ano, tempo em dias, taxa. Se estiver na mesma unidade de tempo, é uma fórmula só. E se não tiver, você tem que converter alguém. A letra B aqui é para exemplificar isso. Então, os juros quem é? Agora é só fazer continha, cara. Ó, você pode cortar um zero com zero daqui. Vai ficar 22, né? 3 vezes 4 aqui, 12, dividido por 10. Agora é só fazer conta. Não tem erro. 22 vezes 12 dá 132 vezes 2. 132 vezes 2 dá 264, né? 264 dividido por 10. Pode usar a calculadora, tá? R$ 26,40. Então, você tem, ao longo desses 3 meses, a uma taxa de 4% ao mês, um juros simples de R$ 26,40. Tá bom?
Só para exemplificar aqui, o montante seria o que você teria no final, o capital, que seria o 220, né, o inicial, mais esses R$ 26,40 aqui, que vai dar um montante, 246, né, R$ 246,40 seria o montante final, que você investiu mais o que você ganhou de juros. A letra B, você tem um capital de 540 aplicado por um ano a taxa de 5% ao mês. Você pode fazer de duas maneiras essa questão, você pode fazer duas conversões, tá? Vamos lá. Você tem o capital de 540, eu gosto de escrever assim, ó, capital de 540, o tempo de um ano, é bom escrever, tá? Um ano, e a taxa de 5% ao mês. Tá bom? Vou escrever aqui embaixo também, que eu vou fazer de duas maneiras diferentes. Tempo de um ano e a taxa de 5% ao mês. O juros simples, ao mês, perdão. O juros simples, ele te permite fazer isso, tá? O juro composto não. 5% ao mês. Tá? Vou botar assim ao mês, tá? Ao mês. Ao mês. Olha só, o que ele te permite fazer? Te permite optar por trocar o tempo de ano para mês ou trocar a taxa de mês para o ano. Você decide, tá? Troca o que for mais fácil. Então, por exemplo, eu vou fazer dos dois jeitos para você observar como é que funciona. Então, olha só, eu vou trocar aqui o tempo ao ano, né? Como a taxa está ao mês, eu vou trocar o ano para o mês. E um ano tem o quê? O ano tem 12 meses. Então, o que eu vou jogar na fórmula é isso aqui, ó. 12 meses e os 5% ao mês. Se eu quisesse trocar aqui, ó, seria o seguinte: como vai render? Eu vou trocar a taxa agora, que está 5% ao mês. Como eu vou fazer? Como eu quero falar a mesma língua, então eu vou deixar o ano, só que eu tenho que transformar essa taxa de ao mês aqui para um ano. Como ele rende 5% todo mês, e um ano tem 12 meses, um ano tem 12 meses. E como todo mês, né, vai render 5%, então vai render 5 em janeiro, um exemplo. 5 em janeiro, 5 em fevereiro, 5 em março, 5 em abril, 5 todo mês, ao longo de um ano. Então, no final do ano, você vai ter 5% por mês, vezes os 12 meses, perdão, vezes os 12 meses. Os 12 meses, que vai ter o quê? 60% ao ano, 5% por mês, né? Num ano você tem 12 meses, então você vai ter um total de 60% ao ano. Lembrando que eu só posso fazer isso no juros simples, no composto não, tá? No composto deixa eu chegar lá. Então agora é só aplicar a fórmula CIT, tá? Em ambos os casos, mas cada um, opa, perdão aqui, juros CIT, né? Então vamos lá, capital 540, taxa 5% ao mês, então coloca assim, ó, 5% ao mês, vezes o tempo, 12 meses. Se eu fosse fazer aqui, ó, capital 540, taxa 60% ao ano durante um ano, tá? A conta vai ser a mesma, o resultado, né? São as maneiras, ó, corta um zero aqui com zero daqui, um zero daqui com zero daqui, só sobrou 54 vezes 6. Dá 324. Pronto, esse é o seu juros. Não preciso nem fazer essa continha aqui, né? Vai dar também 324. Esse aqui é o seu juros. Só para lembrar que o montante, capital mais juros, ou seja, seria o 540, montante, mais esses R$ 324 de juros, que daria R$ 864. Beleza? Então o importante é você falar sempre a mesma língua. Bastante questão aqui, ó. 48% ao ano, ó, 5 meses, tá? Ó, taxa, ó, semestre e 8 meses. Tá mudando, tá? Vamos fazer essa daqui, ó. Essa do semestre aqui, ó. Se você tem uma taxa de 72% ao semestre, o que quer dizer ao semestre? Semestre tem quantos meses? 6 meses. Então, é juros simples, tá? Tudo aqui é juros simples. Eu não entendo juro composto. Então, se você tem todo mês a mesma porcentagem. Se você tem ao semestre, então, na verdade, essa taxa de 72, ela veio sendo somada, que no total deu 72 nos 6 meses. Então, isso quer dizer o quê? 72% dividido por 6, ela rendeu
12% por mês, ao mês. Então 12% no mês, 12% no outro, 12% no outro. Depois de 6 meses, somou tudo, 72. Para quê? Porque o tempo está ali, ó, 8 meses. Então eu posso trabalhar dessa maneira, ó, taxa ao mês, tempo ao mês. Acabou. Só jogar na fórmula agora. Então, juros, CIT. Capital, R$ 180, está aqui, ó, 180. Taxa. Taxa, 12% ao mês. 12% ao mês. Tempo, 8 meses. Só não se perder na continha. É uma conta meio chata, né? Ó. 18 vezes 12, né? 18 vezes 12 vezes 8 dividido por 10. Aí tem que fazer essa continha aí. Chata pra caramba. Vocês vão ter, a pessoal da IAM vai ter calculadora, né? Pronto, fez esses juros aqui. Ele está pedindo o montante é só somar com o capital, tá bom? Aqui, ó, 48% ao ano, 48% ao ano, e você tem um prazo aqui, ó, de 5 meses. 48% ao ano, né? Se você for olhar direitinho, um ano tem 12 meses. Então, 48% por ano, dividido por 12, vai dar 4% ao mês. Então, você tem 4% no mês, 4% no outro, 4% no outro, 4% no outro, 4% no outro. Vai somando 4% direto. Vai dar 4 vezes 12, 48. Então, vai dar 4% ao mês. Essa é a nossa taxa, né? E o tempo, ele já está dizendo ali, né? Um prazo, 5 meses. Pronto. Já está na mesma língua. O capital está aqui, ó, 400. É só fazer a continha. Juros, CIT. Capital é 400. Essa conta aqui é rápida. A taxa, 4%. Não é só 4 não, tá, gente? É 4%. E o tempo, 5. A conta aqui tá fácil, né? Um zero aqui, 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. 4 vezes 4, 16. Vezes 5, R$ 80 de juros. Quem é o montante? Capital mais juros. Capital é 400. Juros de 80. 480, o montante final. Tranquilo? Ó, tá vendo aqui, ó, 5% ao mês, um ano, não vai jogar, ó, 2% ao mês, 4, aqui já tá redondinho, ó, 4 meses, 2% ao mês. Só que aqui ele já diz juro composto. Aqui já mudou. Juro composto. Beleza? Então vamos. Como é que eu vou trabalhar juro composto? O juro composto é uma formulazinha um pouquinho diferente, tá? Eu vou escrever e falar. Juros compostos. Dica para a prova. Você pode mudar o que você quiser, tá? Mas no juro composto, eu não aconselho mudar a taxa. Porque a taxa no juro composto é taxa em cima de taxa, em cima de taxa. Aquele lancezinho, né? Que o juro vai incidindo sobre o anterior. Só que se o anterior já tiver taxa, e vai cobrando taxa do anterior, vai cobrando taxa do anterior. Ou seja, a taxa ela vai evoluindo. Então você tem como voltar, mas a conta é um pouquinho mais complexa. E eu geralmente em aula eu não mostro isso, tá? Eu no juro composto, tá? Para facilitar, as questões elas já vão botar para você fazer isso. Mudar o tempo de aplicação. Né? O tempo é a mesma coisa que prazo, mudar o prazo. Adapta o prazo à taxa. Por exemplo, a taxa aqui, ó, ao mês. Não mexe na taxa, tá? Os juros simples, como o próprio nome diz, juros simples, ele te permite fazer aquela soma de taxas, vamos dizer assim. Os juros simples, deixa eu só voltar. Os juros simples, ele te permite fazer aquela soma de taxas mês a mês, mas o juro composto não permite, porque a taxa vai incidir em cima da taxa anterior, que em cima da taxa anterior. É uma taxa em cima de uma taxa, é uma taxa incidindo em cima de outra taxa. Então, não mude a taxa no juro composto. Mude o prazo, mude o tempo. Tá bom? Vocês vão perceber que todas as questões da ESA, elas fazem a continha para você mudar a taxa. Porque é concurso, gente. Né? Uma coisa é a gente estudar para o concurso, você tem lá um prazo para fazer a prova, um tempo para fazer a prova. Outra coisa é você estudar em sala, estudar mais profundamente matemática financeira. Aí você pode mudar tudo.
Mas aí é matemática financeira, você estuda para a vida, não para concurso, entendeu? Então, não mexe na taxa no juro composto. Juro simples fica a critério. O que for mais fácil, você muda. Juro composto, não mexe na taxa, tá bom? Se tiver já na mesma língua, delícia. É só fazer a conta. Só que nos juros compostos, você não obtém os juros de maneira direta, né? Nos juros simples, né? Vou voltar aqui. Nos juros simples, a fórmula te dá os juros. E depois dos juros, você calcula o montante, né? Então, nos juros simples, você calcula os juros, depois você soma com o capital para obter o montante, né? Que é o que eu fiz aqui embaixo. Nos juros compostos, é o contrário. A fórmula inicial, ela te dá o montante. E do montante, depois você calcula os juros. Tá? É ao contrário, você obtém os juros primeiro. Então, olha só, quem é a fórmula? Vamos lá. Fórmula dos juros compostos, tá? Montante, ele não vai te dar juros, ele vai te dar um montante. Capital que multiplica, é isso mesmo. 1 mais I, que é a taxa, elevado a T. Esse elevado a T é a taxa que vai incidindo em cima da taxa anterior, que vai incidindo em cima da taxa anterior, tá? Isso aí caracteriza uma PG, cara. Parece uma PG mesmo, tá bom? Então, olha só, muda o prazo. Uma ressalva aqui é a seguinte: a ressalva que eu vou fazer no juro composto é que você vai escrever a taxa, né? Repare que lá no juros simples, por exemplo, 10%, no juros simples, 10%, eu escreveria 10 sobre 100. 2%, eu escreveria 2%, certo? 25%, eu escreveria 25%. No juros simples seria assim, tá bom? Fica mais fácil trabalhar a fórmula. No juro composto, ao invés de eu escrever desse jeito, eu vou escrever assim, ó, 25% vai ser 0,25. No composto, bota em número decimal, tá bom? 10% seria 0,10. 2% seria 0,02. Então, você vai jogar isso aqui na fórmula do juro composto, tá bom? Só toma cuidado, tá, gente? Eu vou escrever aqui para vocês, ó. 50%. Vou escrever onde dá muita zebra, né? O pessoal confunde demais, ó. 5%. Vou botar aqui, ó. 10%, 1%. Vou fazer algumas 20%, 2%, tá? O pessoal confunde muito isso aqui, tá? Vou botar assim, ó, 40%, 4%. Onde é que o pessoal confunde? O que que é 10%? É 0,10. O que que é 1%? É 0,01. O que que é 20%? 0,20. O que que é 2%? 0,02. Toma cuidado. 50%. O que que é 5%? Ó, 0,50 e 5%, 0,05. 40%, 0,40. E 4%, 0,04. Tá? Toma cuidado com isso. Ó. Repare que todos eles, ó, duas casas decimais aqui. Tá? Duas casas. Então, toma cuidado. Por quê? Porque 0, vou botar aqui, ó. 0,50 pode ser escrito como 0,5, tá? 0,40 pode ser escrito como 0,4. 0,20 pode ser escrito como 0,2. 0,10 pode ser escrito como 0,1. Você não precisa colocar o zero depois. Mas esse aqui faz toda a diferença se você não colocar, tá bom? Então, só toma cuidado com essa diferençazinha, que é o que a gente vai trabalhar no juro composto. Então, essa taxa aqui de 2% ao mês, quando você jogar na fórmula, você vai jogar 0, né, 2%, vai jogar 0,02. É isso que você vai jogar na fórmula, tá bom? Então, quem vai ser o seu montante no juro composto? Quem é o capital? R$ 300, que multiplica 1 mais quem é a sua taxa? Zero, vou botar de vermelho aqui. 0,02. 0,02. Elevado a quanto? Ao prazo. 4. É isso mesmo, tá? Como o EAN vai ter calculadora, meu celular não está aqui. Então, você vai ter que pegar isso aqui, ó, 300 que multiplica. Faz o parênteses primeiro, 1,02 elevado a 4. Vai levar isso aí a 4. 1,02 que multiplica com 0,02
E no final das contas, você já tem um montante de direto. Depois aqui, o resultado dessa potência, você vai multiplicar por 300, tá? Eu vou abrir a calculadora aqui. Aqui o computador do meu filho é todo doido. 300 vezes. E agora aqui, ó. Documento, não sei se é aqui. Ele mexe tanto aqui. Agora vai ser ruim de eu achar essa calculadora aqui. Procurar, tá vendo? Será que é aqui? Não. Ah, não. Se eu procurar aqui agora vai dar zebra. Se eu procurar aqui não é. Será que é aqui, calculadora? Calculadora. Nada. Ele tá botando para colocar aqui, ó. Ele mexe muito isso aqui, ele deixa doido com esse computador dele. Aí. Não dá não. Tinha que ter meu celular aqui. Então você vai fazer esse valor aqui e multiplicar por 300. Tá bom? Vamos ver se tem um exemplo um pouquinho mais fácil. Ó. Vamos fazer um que mude. Deixa essa continha aqui que a gente vai fazer, tá bom? Vou fazer aqui do lado aqui. Não tem nada aqui que me dê uma calculadora. Ó, vamos lá. Montante, capital, que multiplica 1 mais i elevado a t. Olha aqui, ó. Não mexe na taxa. 5% quer dizer o quê? 0,5? Não, 0,5 é 50. 0,05. Olha o prazo. 1 ano. Aqui está um mês. 1 ano quer dizer o quê? 12 meses. Claro que assim não vai cair na prova. Pode até cair. Tá? Mas para a prova da essa, não. Capital, 2.500. Que multiplica 1 mais. Quem é o i? Olha o i, quem é? O i é a taxa. 0,05 elevado a quanto? Elevado a 12 meses. É isso mesmo, gente. Vai ficar 2.500 vezes 1,05 elevado a 12. Isso aqui tem calculadora científica que faz isso. Não vai multiplicar 2.500 primeiro não, tá, gente? Ó, olha aqui, ó, um capital de 5.000 aplicado a uma taxa fixa mensal de juros compostos gerou um montante de 10.368. Então vamos lá. O montante foi 10.368. O capital é de 5.000. A taxa, ele não te deu. Ele quer saber a taxa. E o tempo, ó, o tempo aqui, ó, em 4 meses. Então, tempo 4 meses. Se o tempo está em mês, com certeza a taxa, o resultado disso aqui vai ser a taxa ao mês. Dá para falar a mesma língua. Então, é simplesmente vou jogar na fórmula. Montante igual a capital, 1 mais i elevado a t. Vamos jogar. Montante, 10.368 igual a capital, 5.000 vezes 1 mais i, e é o que ele quer saber, elevado a t. O t é quem? 4. Fica isso mesmo, ó. O 5.000 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Tá? Esses aqui são exercícios de fixação. É para a gente trabalhar. 1 mais i elevado a 4. Aí vai ficar essa continha aqui que daqui a pouco a gente faz, tá? Na volta do vídeo aqui. Eu vou ter que arranjar uma calculadora. Olha aqui, ó. Uma dívida contraída a juros compostos aumentou de 200, a dívida aumentou de 200 para 242. Ou seja, saiu daqui e veio para cá. Então, isso aqui é o capital e esse aqui é o montante. Ou seja, ela era 200, passou pela maquininha dos juros e saiu 242. Em 2 meses, ao prazo, tempo, 2 meses. Então, já pode botar, tempo, 2 meses. Ele quer saber o valor da taxa. Claro que a taxa, a gente quer saber, como o tempo está ao mês, a taxa vai vir ao mês. O capital investido foi 200 e no final disso, esse 200 se transformou no 242. Então, juros compostos, ó, ele avisou que é juro composto, tá bom? Então, o montante é capital
1 mais I elevado a T. Então, montante 242, capital 200, aqui de repente dá para fazer a conta. 1 mais I elevado a T, T é 2. Esse dá para fazer. Ó, é uma sistemáticazinha meio que igual para todas as questões. O 200 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 242 dividido por 200 igual a 1 mais I elevado a 2. 242 dividido por 200 vai dar certinho, ó. 121 divide por 2. 121 dividido por 100. 1 mais I elevado a 2. 121 dividido por 100 dá 1,21. 1 mais I elevado a 2. Aí aqui, ó, raiz quadrada vai para o outro lado, né? Isso aqui está elevado ao quadrado, vai para o outro lado, tirando a raiz, né? Vai ficar 1,21 raiz quadrada. E 1,21, raiz quadrada de 1,21 é 1,1. 1 mais I. Aí esse 1 vai passar para cá diminuindo, né? 1,1 menos 1 é igual a I. Então, 1,1 menos 1 dá 0,1, né? 0,1. Essa é a nossa taxa. Lembrando que a taxa ela é colocada aqui em formato decimal, né? Esse I aqui que vai valer 0,1. Na verdade, 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10, ou mais conhecido como 10%. Como a gente quer a taxa ao mês, porque o tempo está ao mês, 10% ao mês é a nossa taxa. 10% ao mês. Tá? Só toma cuidado lá com o formato. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Eu vou fazer 2 vídeos, tá? Primeiro para pegar a calculadora e segundo que eu vou fazer as questões da ESA. Ó, uma aplicação financeira ajuda os compostos, sempre prestando atenção nisso aqui, tá? Rende 20% ao ano. Lembrando que 20% vai ser igual a quem? 0,20 ao ano. Tá? Essa é a nossa taxa. Taxa aí. Qual é o tempo mínimo necessário para que se possa resgatar o dobro? Resgatar é um montante. Resgate, né? Quem já aplicou, né, por exemplo, em título de capitalização, você aplica um dinheiro, no final você resgata o seu dinheiro, mas ele vem com juros, né? É um montante, ou seja, é o que você gastou, mais o prêmio que você recebe por ter deixado aquele dinheiro lá com essa instituição. Então vamos supor, se você ao longo do tempo emprestou R$ 1.000, você vai resgatar, por exemplo, 1.200. Exemplo. Então, se você emprestou 1.000 e voltou 1.200, 200 é de juros, mas os 1.200 é o montante que voltou para você. 1.000 é o que você aplicou, 1.200 voltou para você. Então, você tem 200 aí de aplicação, né, de juros, perdão. Então, vamos lá. Ó. Ele quer o tempo mínimo para que eu resgate o dobro da quantia aplicada. Então, assim, quantia aplicada é um capital C. É o que você aplicou. Resgate é o que você resgate, é o que a gente poderia chamar de montante, é o que você vai resgatar no final desse prazo. No caso, ele quer o tempo mínimo. Como ele quer resgatar o dobro do que você aplicou, então o resgate é 2C, o dobro do que você aplicou. O tempo, ele quer saber, né? E a taxa, vou escrever aqui de novo a taxa, é 20% ao ano, né? Então, obviamente, o tempo vai vir em anos. Pode ser um ano, né? Pode estar no singular também. Lembrando que 20% é 0,20, é isso que eu vou escrever na nossa fórmula. Montante, capital, 1 mais I elevado a T. Ok? É isso que eu vou escrever lá. Vamos lá? Então, vou botar montante, vou escrever aqui de novo, tá? 1 mais I elevado a T. Bom, o montante é 2C. O capital eu chamei de mesmo C. 1 mais I, olha quem é o I, 0,20 elevado a T. Então vai ficar, esse C está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. 1,2, né? 1 mais 0,2 elevado a T. Então ficou 1,2 elevado a T igual a 2. E aqui, a questão não diz, tá bom? Mas eu vou ter que fazer uso dos logaritmos, tá bom?
Como aqui é uma questão de uso para fixação, eu não te dou aqui a tabela logarítmica, mas eu posso trabalhar desse jeito aqui, ó. Eu vou aplicar o log dos dois lados, tá bom? Pode ser log de qualquer base. Vou aplicar as propriedades dos logaritmos, que no caso aqui, ó, t, que multiplica o peteleco, né, a regrinha do peteleco, log de 1,2 igual a log de 2. Esse log de 1,2 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar o tempo, é log de 2, dividido por log de 1,2. Eu teria que calcular esses valores aqui através ou da calculadora, ou de algum valor que ele me desse, entendeu? Por exemplo, o log de 2 é aproximadamente 0,3010, aproximadamente, entendeu? Log de 1,2 seria log de 12 dividido por 10, tá? O log de 2, né? O log de 3 é aproximadamente 0,48, se eu não me engano. 0,48. Aqui pode até trabalhar com 0,30. Então, por exemplo, você poderia fazer assim, para a gente ter uma noção mais ou menos, tempo aproximado. O que é o log de 2? 0,30. O que é log de 1,2? Tá? Deixa eu escrever aqui primeiro. Ó. Log de 2. Log de 1,2 é log de 12 sobre 10. Vai dar o quê? Log de 2 sobre log de 12 menos log de 10. São as propriedades de log mesmo. Tá? Aí ficaria log de 2 sobre log de 12. Log de 12 é log de 2 ao quadrado mais log de 3 menos log de 10. E o log de 10 dá quanto? Dá 1. Então, log de 2, aproximadamente, 0,30. Log de 2 ao quadrado vai ficar quanto? 2 vezes log de 2 mais o log de 3, que é 0,48, menos 1. Vai ficar 0,30 dividido por... Aqui vai dar 0,60, né? Com mais 48 dá 1,08. Menos 1, 0,08. Que é a mesma coisa que 30 dividido por 8. E 30 dividido por 8 vai dar 3, se eu não me engano, 3,75. Então você tem isso aqui, ó. 3 anos e 3 quartos de um ano, né? 0,75 dá 3 quartos de um ano, que dá 9 meses. Então seriam 3 anos e 9 meses, tá? Então, assim, aqui a questão ela não te deu nenhum valor de log. É porque aqui a gente está acostumado muito a trabalhar com esses log de 2 e de 3, tá? Mas você vê aqui, por exemplo, na questão da ESA, aqui não tem nada dizendo de log, ó. Vou ver se aqui tem alguma. Ah, se pedir alguma coisa com log, ele vai ter que dar esse valor, tá? Se ele não deu nada aqui é porque ele não pediu. Ou então ele vai te dar um log mais tranquilo, tá? Que não precise ele vai te dar um valor tranquilo que não precise de log. Ó, 13, a 14, não tem nada, tá vendo? Dá para fazer 100. Ó, acabou, tá vendo? As questões da ESA não tem. Não tem nenhuma. Se tiver alguma questão que precise trabalhar com log, ele vai te dar esses valores. Você não é obrigado a saber que o log de 2 é aproximadamente 0,30, o log de 3 é aproximadamente 0,48, não. Ele vai escrever em algum lugar, tá bom? Tem outras questões aqui que a gente vai trabalhar com log, mas daqui a pouco eu mando no vídeo 2, tá bom? Abraço e até daqui a pouco.